o gancho para fazer uma pergunta para o doutor Rodolfo. né, a questão de tributação de renda, essas coisas ainda está sendo discutida ainda no Congresso, nas casas legislativas, porém nós já temos aprovado alguns aspectos relacionados à parte sucessória, né? Ou seja, relacionados a inventário, essa parte. Então, primeiramente, gostaria de perguntar ao doutor Rodolfo o que é inventário, para o pessoal que está nos assistindo, e o que muda a partir de agora com a reforma tributária. Bernardo, o impacto da reforma tributária é direto no inventário. É direto, é assim, o impacto é objetivo. E antes de falar desse impacto da reforma tributária nos inventários, eu preciso te responder o que é um inventário, mas eu preciso também estabelecer uma outra premissa e explicar para o pessoal o que é o ITCD, o que é esse imposto. Algumas pessoas chegam no escritório para fazer o inventário e elas se surpreendem que no momento em que há ali o recebimento de uma herança, há a cobrança de um imposto. A pessoa me pergunta, mas eu vou receber uma herança e tem que pagar imposto ainda? Vai ter que pagar imposto ainda. Então, primeiro conceito, o que é o inventário? Qual que é a finalidade do inventário? Eu sei que está me ouvindo, vou falar direto para você aqui, ó, presta atenção. O inventário ele não serve para distribuir herança. O inventário ele não serve para distribuir herança, ele não tem esse objetivo de distribuir herança. E não sou eu que estou dizendo isso, não. Quem fala é a lei. Isso quem diz é o 1796 do Código Civil. O objetivo do inventário é liquidar as relações jurídicas do autor da herança. Quem que é esse autor da herança? É o que a gente chama na escola de é o decujus. É aquela pessoa que deixou aí um patrimônio. Quem não está mais entre nós? Esse é o decujus. Então, o objetivo do inventário é resolver as relações jurídicas, o que o decujus deixou de pendente. Dívidas, por exemplo. E aí para pensar. Essa pessoa só tinha dívida, liquidou o patrimônio, pagou as dívidas. O que sobrou de herança? Nada. Não vai distribuir nenhuma herança, nenhuma pataca para ninguém. Então, o objetivo do inventário não é distribuir herança. Essa é a primeira premissa que tem que ficar estabelecida. E o segundo conceito que a gente precisa trabalhar aqui antes de entrar especificamente na reforma é explicar o que é esse danado desse imposto, desse ITCD. E é o imposto em alguns estados, né, o ITCMD, é o imposto de transmissão, causa-mortes e doação. Traduzindo esse nome bonito aí, o que isso quer dizer? É a incidência de um tributo quando há a transferência de um patrimônio para uma pessoa A para uma pessoa B, seja por meio de um inventário, seja por meio de uma doação. Então é esse o conceito básico do ITCD. É um imposto que ele é previsto na Constituição Federal. Artigo 155, inciso 1º, prevê que há aí a existência do ITCD. E ele atribui a cada um dos estados da federação a competência para instituir e para cobrar esse imposto. Então, esse imposto é estadual. Cada ente da federação vai estabelecer suas regras e vai cobrar esse tributo. Minas Gerais, nós estamos aqui na capital, em Belo Horizonte. A alíquota aqui é de 5%. Então, seja para inventário, herança ou doação, o imposto é de 5%. E aí, outro aspecto principal, prazo. Nós temos que ficar muito atento ao prazo para pagamento desse imposto. O principal deles é o prazo que incide aí no pagamento da incidência causa-mortes, né? É a transferência por inventário, um prazo de 180 dias, que é contado a partir do instante em que aquela pessoa não está mais com a gente. Então, fica atento a esse prazo. A pessoa foi para o outro lado, aquele é o dia 1 do prazo do ITCD, dos 180 dias. Pago esse imposto até o 90º dia, mais conhecido como dia 90, tem-se aí um desconto de 15%. Não pagou, multa e juro no lombo do contribuinte. Então, essa é uma perspectiva geral do que é esse ITCD. Falando da reforma, Bernardo, ela impactou, sim, diretamente no ITCD, sob alguns aspectos. Mas eu acho que o principal aspecto que a gente tem que tratar aqui é aquele que dói e que vai incidir diretamente no bolso do contribuinte, que é a alíquota desse imposto. Aqui em Minas, eu falei que essa alíquota é de 5%, né? Existem outros estados que a alíquota é fixa também. São Paulo, 4%. Rio Grande do Norte, 3%. É aí que incide, é aí que a porca torce o rabo na reforma, que a partir de agora, essa alíquota ela tem que ser progressiva
ela tem que ser escalonada. O que isso quer dizer? Que essa alíquota ela tem que sair de um patamar mínimo e chegar de modo gradual a um patamar máximo, que hoje é de 8%. Existe um projeto de lei aqui na Assembleia Legislativa de Minas para adaptar a nossa lei, o nosso decreto, à reforma tributária. Esse projeto de lei, o número dele eu anotei aqui para falar com vocês, é o PL 2881 de 2024. O atual pé que ele se encontra, ele está guardando aí a designação de um relator. E vamos ver. Mas, em resumo, o principal impacto da reforma tributária na área dos inventários é a alíquota progressiva, para chegar aí, para dar aos estados a possibilidade de chegar nessa alíquota máxima de 8%. Rodolfo, aproveitando que esse 8% aí vai ser exigido até o fim do ano, que todos os estados tenham, está na lei complementar, façam um ajuste de alíquota para 8%. Então não tem mais conversa do estado de São Paulo é 5%, não, é 8%. Como vai ser feita essa gradação, que é o ponto. Ou seja, está falando aí de 4 para 8, de 3 para 8, é 8. De 5 para 8. Então, eu vejo, sim, o Guilherme, com pouca, assim, não tem como não aumentar. Ainda que não tivesse estabelecido esse limite máximo de 8, quem aqui acredita que um estado não chegaria em 8? O estado ele tende, ao invés de apertar o cinto, a cobrar mais imposto. Então, assim, eu não acredito que, ainda que esse limite não tivesse estabelecido, não chegasse nesses 8, né, Bernardo? A gente falou disso já algumas vezes. Hoje o teto é 8. Hoje o teto é 8, mas tem uma notícia ruim aí sobre esses 8%. Você sabe qual é? Você sabe. Posso falar já notícia ruim, Bernardo? Eu vim aqui trazer notícias ruins hoje. Bom, Brincadeira. começou, acabou, agora tem que ver ruim, Agora, né? agora tem que ver ruim. Por que esse limite máximo de 8%? Porque existe uma resolução do Senado, é a número 92 de 1992. A Constituição prevê que essa alíquota máxima, o Estado Federal o Senado Federal dirá qual que é essa alíquota máxima. Hoje, por meio dessa resolução 92, de maio, eu acho, de 1992, esse limite é de 8%. Mas a notícia ruim é que, desde 2019, tramita um projeto de resolução número 57, segundo o qual esse imposto deve ir para 16%. E aí eu queria pedir a licença aqui dos colegas para eu ler um pouquinho da justificação do porquê desses 16%. Por que os nossos senadores disseram, olha, é 16% e não 8% mais? Tá o seguinte aqui, olha aqui para mim, presta atenção o que o senador falou, olha só, na justificação. A elevação do limite máximo do ITCD aproxima a alíquota potencial das práticas dos países desenvolvidos. Então aqui ele fala, blá, 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 mesmo com o aumento proposto, elas ainda estarão distantes das alíquotas máximas utilizadas em países da Europa Ocidental. E aqui o Senado cita França, 60%, Alemanha, 50%, Suíça, 50%, Luxemburgo, 48%, Inglaterra, 40%. Então, ele comparou por cima mesmo, né? Só países assim desenvolvidos. Ele está comparando o Brasil aqui com esses países desenvolvidos e que, já que eles pagam 48%, 50%, por que não nós pagarmos 16%? Então, é uma reflexão que fica para saber se o Estado, se o Brasil entrega para o contribuinte o mesmo que entrega Luxemburgo, Suíça, França e por aí vai. É só uma reflexão. E, doutor Rodolfo, eu tenho um comentário a fazer, porque eu acho que a questão que está em voga assim, é de justiça tributária. Só que ocorre que acho que o doutor Guilherme pode me corrigir se eu estiver errado, mas basicamente existem duas fontes de tributação. Primeira sobre consumo, ou seja, circulação dos bens e serviços na economia, e a outra de renda. Esses países que têm a tributação alta em renda, ou, por exemplo, a transferência do patrimônio de um para outro, etc., são países que, em contrapartida, têm uma alíquota mais baixa em questão de consumo,
e também condições de negócio que dão ao empresário, ao empreendedor, mais segurança na hora de tomar o risco. Então, condições mais favoráveis para isso. Então, o que eu vejo o Brasil fazendo é colocando uma alíquota de consumo alto, que já era, né? Desse ponto não muda, porém, querendo aumentar ainda a tributação sobre a renda, né? Sendo que, para mim, seria ótimo se aumentasse a renda, mas abaixasse o consumo. É um estímulo para você conseguir, né, se arriscar nos negócios, fazer a economia girar, criar novas coisas, com todo um cenário de segurança jurídica que tem que ser construído. No Brasil, acho que a gente quer copiar as coisas ruins que os outros países têm, mas as coisas boas não, né? A tributação, ela, a meu ver, assim, falar de justiça tributária é algo complicadíssimo, né? Ela desestimula qualquer sentido, qualquer coisa. Então, acho que é porque é necessário. Então, ninguém vai falar, pô, para que eu vou tributar? Você precisa pagar para poder ter, né, tudo isso aí que eu não vou discutir aqui, educação, segurança, etc. A partir do momento que você abre aquela discussão antiga, né? Eu deixei de pegar na arma porque eu quero que alguém faça isso por mim, aí vem conselho de Estado, etc. Mas o conceito, a tríade que a gente tem é a tributação sobre patrimônio, sobre renda e sobre consumo. São os três aí, né? Que eu acho que quando a gente pega uma tributação alta sobre consumo, você penaliza o pobre que paga no feijão o mesmo imposto que o milionário. É ele que paga mais no fim das É contas. isso. Agora, a tributação sobre renda, ela sendo escalonada, e aí começa uma discussão grande aqui, né? Por que nunca foi discutida a atualização da tabela do imposto de renda? Né? Agora tem isenção até 5 mil. Né? Se vocês verem um projeto de lei sobre a tributação de dividendos, gente, ele fala isenção entre até 5 mil, depois uma isenção menor até 7 mil, e se você ganha mais de 7 mil, você não tem redução nenhuma. Ué, mas peraí, então. Então, se o cara ganha 7.200, está penalizado. Gente, é a distorção que quando a gente corrige aquela tabela do imposto de renda, que eu acho que todo mundo tem aí em mente, né? Porque agora vai vir a declaração do imposto de renda, aquela tabela, se corrigida a inflação desde sempre, a isenção, se eu não me engano, já estaria próxima a 7 mil reais. Por que nunca corrigirá? Nunca corrigirá. Nunca. A correção é mínima, né? Existe um número lá que é colocado, GPM, XYZ, enfim. Então, eu acho que a tributação sobre consumo é a mais predatória, que ela não olha quem está comprando. A de renda, ela tenta ser justificada, mas ela é muito mal desenhada. A de patrimônio, ela tenta pegar quem é rico. Vamos falar, quem tem muito mais patrimônio paga mais. Mas se você vê, e aí vem de novo a gradatividade, a graduação dessa alíquota do ITCD, gente, em tese, acima de 500 mil imóveis já está na alíquota máxima. Espera aí, né? Então, de novo, você está criando um monstro ali, um 500 mil, pronto, você paga a alíquota máxima. Ué, mas peraí, então por que 500 mil? Não tiraram 500 mil. Será que não deveria ser feito um estudo para analisar, olha, peraí, gente, 1 milhão, 800 ou 200, estou falando que quem sou eu? Não sou economista para calcular o número, eu sou contador, mas não chego nessa parte não. Então, brincando com vocês, o que a gente tem hoje aí, e a gente sabe que onde está errado, né? Eu acho que essa pegada, a gente sabe onde está errado. Sabe onde está. Você vai penalizar a indústria, a empresa que emprega? Pô, peraí, já emprega. Para que eu vou penalizar? E aí a gente tem uma parte do governo que xinga todo o empresário de sonegador. Generalizando. Perigoso demais, né? Muito. Que é o que a gente falou, que o empreendedor é o cara que está ali, ó, vai lá dormir com 200 pessoas precisando de você. Não tô falando que ninguém é santo, não, pelo amor de Deus também, né? A gente aqui... Agora, eu acho que a gente tem que pensar assim, do que tange a tributação, a gente sabe onde peca, onde existe um problema e onde que tem a correção e onde que poderia melhorar. Aí vem uma palavrinha que, vou passar a palavra, que é vontade política. Aí a gente para por aí, né? O Estado não quer apertar o cinto, Guilherme. Ele não quer apertar o cinto, não vai apertar o cinto. E você falou de tributar grandes fortunas, é um exemplo básico aqui do que acontece com alguns clientes em inventários. Às vezes o patrimônio é todo imobiliário. A pessoa não tem liquidez para pagar o imposto. Produtor rural. Não tem a liquidez para pagar o imposto. O cara só tem terra. Quando você avisa para ele que ele tem que vender um pedaço dessas terras ou mesmo recorrer a um empréstimo para pagar, o cara fica louco. E aqui em Minas Gerais com razão, porque ultrapassado esse prazo aí de 180 dias, multa pesada, juro mensal pesado, e o imposto vai virando uma bola de neve. Então, assim,
Essa questão da justiça tributária que você emendou falando, eu tive um professor na faculdade, o professor Rosemiro Pereira Leal, que ele falava que o próprio conceito de justiça era difícil de ser estabelecido. Pensa quando esse conceito de justiça tem que passar por mexer no bolso, da vontade política principalmente, é o que você falou, vamos parar por aqui, né?